Salve Legião, aqui quem fala é o Clipe, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. E como sempre, eu nunca estou sozinho porque eu tenho Deus no meu coração. Não, sem zoeira. Além da companhia de Deus, eu também estou acompanhado aqui com o nosso cofundador, ele que vocês já conhecem, mas mesmo assim se apresente. Olá, meu caro ouvinte, seja a hora que você estiver ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite para você, aqui para a execução do Fora da Linha, episódio número 25, agora memorizei o número dos episódios, e o programa de hoje vai ser sobre trabalho e tempo livre, cara. Vai ser muito bom gravar esse aí, porque era um que era pra ter tido há uns 3 programas atrás, mas a gente ficou alternando o que ia falar, então chegou a hora, velho. Tu quer falar alguma coisa antes de eu dar os recados aqui, cara? Não, só tô dizendo que aqui em Sampa tá um calor desgraçado, então tô tendo vai se fuder, mano. Gravar em... Como assim, cara? Como assim? Porra, você vai dizer Sampa, que você gosta de velho? calor? Não, é o seguinte, Sampa, cara. Quem fala Sampa, velho? Que negócio Carioca, cringe, pô. Ah, vai se fuder, mano. Eu vi no Analytics ali, no Analytics tem uma galera que a maioria que ouve o canal ou é Nordeste ou é Carioca, filho. Cacetada, velho. Tipo, o público-alvo disso aqui é nordestino e carioca, velho. Vai. Porra, Lide mano, com essa. Que deprimente, velho. Tá bom, vai. Então vamos fazer sério aqui. Não, então tenho duas coisas aqui pra falar primeiro, velho. A gente é meio macaco, que a gente sempre devia falar do e-mail no começo dos vídeos. A gente sempre enrola e fala só no final, velho. Então é o seguinte aí, turma. Tem um e-mail aqui embaixo na descrição. Mande o seu relato, velho. Se você quiser xingar, falar mal de alguma coisa, dar um conselho, uma dica, só desabafar o que for, cara. Vai ter um e-mail aqui, legiãopodcast@gmail.com. Aqui na descrição é só mandar e a gente vai ler aqui ao vivaço, velho. O Caio utilizou o high kill dele agora, hein? Parabéns. Pô, demorou 25 episódios pra gente perceber isso aí, velho. Que depressão. E a segunda coisa é que, cara, hoje foi um microscópico dia pra mim, velho. Eu fiz um bagulho aqui que eu quase tive um ataque do coração. E relaxa, eu não tomei dose de reforço, tá? Ainda não. Não é obrigatório, pelo menos por hora. Puta, cara. Eu tava dando uma olhada. Pelo menos a terceira dose não é obrigatória, cara. Por enquanto. Aí o que acontece? Eu tava, tipo, fui no cabeleireiro, cara, fazer aqueles bagulho que você sabe que eu fico fazendo. Aí é o seguinte... Bicha. Mano, só pra reduzir o tamanho, tipo, não era bem cortar, era alisar, enfim. Daí... Por isso mesmo, bicha. Enfim, daí eu cheguei em casa, velho, porque, tipo, ia demorar lá, tive que passar um negócio lá, ela falou, tipo, ó, espera um tempo, 1 hora aí, depois você volta aqui. De boa, né? Eu fui lá, voltei aqui em casa, peguei um copo de água, porque tá calor realmente, cara, aqui em São Paulo está muito quente, velho, tá deprimente isso aqui. Botei aqui na mesa do computador, né? Bora ver a internet, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui, velho. Eu fui virar que eu fui pegar um negócio aqui que tava perto da cama, cara. Eu dei um tapa no copo, cara. Ele virou, cara. Ele conseguiu passar exatamente nos buracos que fica, tipo, de resfriamento do meu gabinete, cara. Eu derrubei água no meu computador, velho. Puta, que Nossa. Gelei na hora, velho. Eu fiquei umas 3 horas secando isso aqui, velho. E até agora eu tô surpreso que eu não queimei nada, aparentemente, velho. Eu tô em choque aqui de qualquer hora isso aqui começar a oxidar, velho. Então, hoje foi um pequeno dia que foi momentos traumáticos aqui. Então, presta atenção aí pra você que está escutando, ouvinte. Eu sei que tu deve estar ouvindo no PC. Cara, deixa o copo do lado da mesa onde não tá o PC, cara. Tipo, é conselho, tipo, que pode salvar a tua vida, velho. Então... só isso aí de primeira, assim. Então. Caramba, Tava isso, velho. Tava meio em choque hoje. Foi um pequeno dia. Low crazy isso daí, hein, cara. Demais, cara. Bom, então vamos pro tema mesmo, velho? Falar de trabalho e tempo ocioso. Uhum. Cara, Pode começar hoje. como sempre, né? Enfim, eu tinha visto tava em redes sociais alias aí. Tem um cara que eu sigo, ele tinha feito uma thread, né? Thread no Twitter é tipo quando você começa a lançar tipo, um monte de tweets tipo, em grupo, de algum assunto específico.
Aí eu vi o cara comentando, né, tipo, sobre o filme Clube da Luta, tudo, tipo, e sobre trabalho ocioso. E me fez pensar, velho, o quanto que, tipo, tem aquela parte, não, vamos trabalhar para enriquecer os patrões, mas até que ponto é só isso tipo, não ter o fato de a gente ter um tempo pra gente mesmo? Tipo, saca, o que a gente poderia ter feito se a gente tivesse mais tempo livre e o quanto o homem do passado realmente trabalhava, entendeu? Eu quero que você dê tipo, uma opinião básica antes de eu te passar os fatos aqui e chocar a galera. O que você acha de tudo isso? Ah, cara, é complicado porque é o seguinte, a gente cresce com um estigma social muito forte, querendo ou não, até o cara que ele é amigo e tal, ele tem que admitir que... eu já falei de amigo e tal, caramba, nem precisava. O cara que ele tomou a vermelhinha, ele tem que admitir que, querendo ou não, aquilo que você possui vai dizer muito sobre você. Então a galera ela meio que carrega eu não sei se é um paradigma, um estigma, alguma coisa do tipo, que faz com que eles simplesmente pensem, poxa, já que eu não tô afim de jogar o jogo da galera, pelo menos eu não quero que ninguém fale mal de mim. Então, meio que acaba não sendo um sistema de validação externa, mas a própria pessoa ela acaba sentindo a necessidade de tentar conseguir sempre mais para poder dizer que ele não tá atrás, entende? Certo. Uhum. Não, entendi. Cara, aí é o seguinte. Quanto tempo você acha que um cara da Idade Média trabalhava, ô Cliff? Já vamos começar aqui com um dropar vermelhinho aqui pra galera. Eu acho que o cara trabalhava... Acho não. Vamos lá, vamos conversar sobre o que eu já vi a respeito de uma das sociedades que eu pesquisei. Que no caso era a sociedade viking. A galera não tinha muitas opções de trabalho. O trabalho que era mais recorrente para os vikings, eu não estou falando pro pessoal que morava na Inglaterra, essas paradas assim. Para os vikings, por se tratar de uma região fria, onde colheita era quase inviável, só em certas épocas do ano, obviamente, né? O trabalho mais recorrente era a pescaria. Então, as pescas que rendiam mais eram aquelas que eram feitas na hora da pluma, que é ali por volta das 3, 4 horas da manhã. Então, eles acordavam mais ou menos nesse horário, 4 horas da manhã. Geralmente eles moravam em colina, né? Então eles tinham que descer, iam para a praia, ficavam ali até por volta da meia hora, ou seja, meio-dia mais ou menos, alguma coisa assim. Comiam, voltavam lá para poder pegar o recesso, e por volta das 3 da tarde, 4 horas da tarde, eles voltavam para casa. Tá, mas assim, você falou que eles iam, voltavam, pegando um tempo cru mesmo. Tipo, vamos falar igual o idioma do cidadão médio, assim, quantas horas de trabalho por dia, vai? Contando com hora do almoço, entre aspas, eu acho que dava umas 12 horas. 12 horas de trabalho direto, tipo, contando realmente sem pausa. Certo. E você? Não, é que é o seguinte, se você for parar pra perceber, tirando um pessoal que já ficou, por exemplo, em alguma cidade, alguma coisa assim, a maioria que ficava em vila, você pensava que a única coisa que a pessoa tinha pra fazer era pegar a colheita, dependendo, matar algum animal pra trazer a carne e, de certa forma, o problema acabou. E, pra falar a verdade, era bem isso que acontecia mesmo. Tipo, uma coisa que pensam, que talvez o pessoal nunca parou pra pensar, mas é que muito provavelmente o pessoal da antiguidade trabalhava muito menos que a gente. E também não tinha aquela questão de pressão, de tipo, você tem que bater uma meta, esse tipo de coisa. Dependendo se você fosse escravo, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. E o que eu quero dizer? Cara, o pessoal de antigamente pode não parecer, mas olha só, eles não tinham celular, não tinha energia elétrica, e até certo ponto eles viviam bem melhores do que a gente, se você for parar pra analisar em alguns sentidos. E o que acontece? Eles tinham muito tempo livre. Por exemplo, assim, você podia passar mais tempo com a sua família, lecionar as coisas de forma correta, criar. Dependendo da sociedade, alguns eles cultivavam a pintura, por exemplo. Algumas coisas que edificavam o homem. Alguns treinavam música. E aí que tá, velho. É isso que eu quero dizer, que é o seguinte.
tipo, o quanto que o tempo livre, ele mudou, tipo, quando que ele mudou, que deixou de ser um negócio instruível, não sei se essa palavra existe, mas, enfim, aquele tipo de coisa que você faz que aumenta você, que edifica você, para um negócio único e exclusivamente relaxante. Não quero dizer que essas coisas do passado não eram relaxantes, por exemplo, você não fazer uma pintura, mas, assim, tinha um esforço, entendeu? Você tinha que ter uma ambição, uma certa criatividade. Hoje me diz que criatividade tem em você assistir uma série da Netflix, por exemplo, que deve ser o que o pessoal mais faz quando tá no seu tempo livre, do seu trabalho de 10 horas por dia, mais 2 horas de transporte. Entende? E aí que tá, velho. O quanto que isso mudou, velho? Como é que você acha que foi tipo, o ponto de virada pra isso tudo? Cara, vamos lá. Querendo ou não, hoje em dia a gente tem uma coisa que a galera de antigamente não tem, que é conforto. A gente tem conforto até demais. Você não precisa, tipo, sei lá, derrubar uma árvore para sobreviver. Você não precisa, sei lá, se destrinchar, se matar. Você pode encontrar muitos trabalhos por aí que, sei lá, você trabalha fazendo exatamente a mesma coisa e sem muito esforço físico. O maior exemplo disso são os subempregos, por exemplo, telemarketing, aquele lance que a galera faz ali em atendente de lojas, essas paradas assim. Você está basicamente fazendo as mesmas atividades durante o dia a dia. Não chega a ser algo cansativo do ponto de vista físico. Então, você já acaba se encontrando de uma forma, entre aspas, facilitada. A gente sabe que esses trabalhos exigem muito da pessoa, porque geralmente quando contratam você em um desses trabalhos, você é basicamente uma parte daquela empresa, você acaba sendo um produto para aquela empresa, então você trabalha, faz hora extra, ou até se não faz isso, você tem que lidar com pressões do dia a dia, algum cliente retardado, esse tipo de coisa. A gente sabe que na prática não é tão simples quanto parece. Mas o que acontece vamos dizer que você entra das 1 da tarde e sai mais ou menos às 9 horas da noite. Se você não trabalha à distância, né? Você tem... O que você vai fazer? Tipo, fora isso. O dia já acabou. O dia já acabou. E às vezes você vai trabalhar 6 dias na semana. E pode ser folga alternada, então. Sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. O que você vai conseguir planejar de projeto? O que você vai conseguir fazer de hobby? Você não vai conseguir desenvolver uma pintura. Você não vai conseguir desenvolver uma escrita. Você não vai conseguir ser um grande escritor. Você não vai conseguir tocar um grande instrumento. Porque você não tem tempo. Então o que resta para você fazer no seu, entre aspas, tempo livre? Esses vícios virtuais que a gente tem hoje em dia. Então pode ser uma Netflix, pode ser filme, pode ser entretenimento barato, pode ser entretenimento pornográfico. Então o cara ele acaba ficando condicionado num estilo de vida que às vezes ele nem queria estar, mas ele está ali por falta de opção. Sim, sim. E também tem outra coisa que é complicado, que é você entender tipo, até que ponto que uma sociedade antiga se parece com a nossa. Tipo, tem um pessoal que fala que as coisas, que a história se repete tudo, mas para pegar um exemplo, Cliff, qual que você acha que foi o ápice do homem? Pode até não ser o ápice, só que, por exemplo, assim, um dos momentos em que a gente viu a figura máxima do homem. Quando você acha que foi? Em que período? Cara, vou te falar aqui que... Agora a galera vai dizer que eu sou, não adianta. Eu acho que... Eu quero ser exato aqui. Posso ser exato? Não precisa ser o maior, mas se quiser também não tem problema. Mais ou menos entre 1927 até o início da Segunda Guerra Mundial, eu acho que a gente contemplou os maiores homens da humanidade. Sim. Minha opinião. Um dos maiores, por exemplo, aí que a gente conseguiu ver é Codriano, né? Codriano também foi memorável.
Mas eu quero dizer o seguinte, tipo, não, por exemplo, a uma figura em específico. Eu falo homem médio, tipo, o cidadão comum. Você ainda acha que foi nesse período? Por isso que eu falei, não me refiro somente à Guarda de Ferro, mas vamos lá. O mundo tinha acabado de passar por uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, os homens eles tinham que tomar diligência na história da humanidade. A gente conseguiu ver... Eu sei que... vamos lá. Eu não gosto desse cara que eu vou mencionar aqui, mas eu tenho que admitir. O cara conseguiu restaurar um país abalado pela guerra. Estou falando de Adolf Hitler. Eu não posso não concordar com os ideais dele. Mas o que o cara fez com aquele país, de transformar ele em um país enfraquecido pela guerra, em uma das maiores potências daquele momento, isso foi um homem só, cara. Seria equivalente a... Pro ouvinte ter uma ideia, tipo, às vezes ele ouve alguém falar, não, a Alemanha estava destruída. Cara, não foi tipo isso aí. Por exemplo, assim, pra você ter uma noção, cara, imagina que ele pega o Brasil, tipo, do jeito que tá hoje, ele transforma, por exemplo, numa potência mundial, tipo, uma potência nível Estados Unidos, pra você ter uma noção. Eu falo potência no sentido econômico, tá? Não moral, ética, essas coisas não. Eu falo só o sentido econômico, como se ele tivesse transformado o Brasil nos Estados Unidos. Só pra você pensar mais ou menos o que aquele cara fez. E foi em pouco tempo, cara. Coisa de 3 anos o país, tipo, da água pro vinho, tá ligado? Do lixo ao luxo. Então você vê, e obviamente, né? Não adianta somente ele querer. Os homens que estiverem ali por trás, construindo com ele, até mesmo o próprio Estados Unidos ali que estava lucrando bastante com o mercado de guerra também. Então houve uma certa sensibilização. Eu acho que um dos maiores pontos críticos da humanidade no quesito força masculina foi esse. Posso estar enganado, mas esse é um dos que eu acho que mais me chama a atenção. Sim. Uhum. Olha, no meu ver, eu acho que eles foram os últimos. Foi tipo a última linhagem mesmo que um homem médio era alguém realmente forte. Eu vou explicar o forte que eu quero dizer. Pra mim, um dos ápices, se não o ápice, foi Grécia Antiga, período de filósofo sudo. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que você tem que analisar do contexto geral. Eu falo no aspecto de força, mentalidade, ética e ao que esses homens se dedicavam. Vamos lá, cara, força. O ser humano é muito fraco comparado com um grego antigo. Por exemplo, se um grego ele viesse do tempo pra hoje, esse cara ele seria considerado um semideus, cara. Esparta, por exemplo, depois que um cara ele comesse o pão que o diabo amassou, para ele provar que ele era um guerreiro forte, ele tinha que arrancar uma árvore do chão, com as mãos nuas. E não é tipo, não, a árvore tá enfraquecida ou tá com a raiz saindo. Não, era tipo uma árvore normal, por exemplo, essas árvores que você encontra, tipo árvore grande de parque, sabe? Ele tinha que arrancar com as mãos nuas. Hoje eu não consigo imaginar nenhum cara que toma bomba conseguindo fazer isso, pelo menos nas condições que eu passei aqui do espartano, por exemplo. Então vamos lá. Eram homens extremamente fortes. Alguns, dependendo do povo, eles não tinham uma educação. Aí você pode entrar, por exemplo, em outros casos. Por exemplo, o samurai, dá pra dizer que ele seria tipo, um exemplo máximo de homem, porque ele era alguém forte, mas que sabia seu lugar no campo das ideias também. E a quesito de hobbies também. O que esses caras faziam? Eles se dedicavam à pintura, eles passavam um tempo com a família, eles construíam alguma coisa, eles pegaram alguma tecnologia que era primária, primitiva e desenvolveram. Então, foi isso que foi passando, entendeu? O que eles faziam no tempo livre e tudo. Essa é a minha visão do o que era o homem. E aí que tá. Se você for parar pra perceber, isso difere muito. Se você for juntar esse adicional pro mundo de hoje. Porque o homem hoje, ele não é forte, ele não tem moral, isso é pura verdade. E ele é um cara que não tem um conteúdo edificante quando ele está no seu tempo livre. E detalhe, tá? Se vocês forem levar ao pé da letra, um homem hoje, ele pode fazer muito mais de conteúdo edificante do que os homens do passado. Um samurai, ele poderia aprender, estudar, aprimorar suas técnicas de combate, aprender a construir, mas era só isso, entendeu? Por exemplo, um samurai do período, sei lá, do século XVIII, por exemplo. Aquele cara, ele poderia até saber que ele morava numa ilha, mas tipo, ele não tinha noção do que um francês fazia, por exemplo, entendeu? O americano, ele sabia que ele vivia numa terra grande, o nativo índio-americano,
Mas não é como se ele pudesse pegar um avião e ir para qualquer parte do mundo, entendeu? E não é como se ele pudesse importar a cultura e o passatempo dos outros. Não é como se ele pudesse importar uma mecânica, algum automóvel, entendeu? Ou pelo menos como se faz o automóvel para ele tentar fazer a versão americana. Hoje você tem tudo isso, cara. Hoje você pode abrir no YouTube e ver como é que faz uma escultura de argila, por exemplo. Como é que aprende-se um idioma, entende? Você tem milhares de livros que pessoas no passado só sonharam em ter. Mas o conteúdo barato também aumentou muito, né? Então você pode ver uma sériezinha da Netflix, você pode assistir um filme também, tudo. E aí que tá. Isso vai escalonando também por o que o Cliff falou. O que você pode fazer tipo, de verdade também? Porque aqueles caras do passado, eles tinham mais tempo livre. E era uma coisa, de certa forma, fixa também. Não é que nem hoje que a sua cultura vive em prol do seu trabalho e não de construir alguma coisa. Que se realmente você serve ao trabalho. Você fica 6 dias da semana tipo, trabalhando, você faz 1 hora extra, você tem 1 hora alternada, entendeu? Hoje você pode entrar de manhã, amanhã você pode entrar à tarde. Então tem essa questão também que ele explicou tudo. Mas ainda assim, tem algumas coisas que você pode fazer enquanto você tá fora disso, entendeu? E outra coisa um outro ponto é que é o seguinte, outra coisa que fez matar o espírito do homem, porque ele sempre trabalhou, cara. Não necessariamente ele pode ter feito alguma coisa para uma empresa, mas ele sempre trabalhou. Se você construir uma casa, por mais que seja só pra você, isso é um trabalho. E aí que tá, velho. Eu tinha falado isso no vídeo anterior, eu falei isso no... não, acho que eu não fiz ainda o vídeo do Ted Kaczynski. Mas enfim, eu vou sempre ficar falando desse cara, ele é o novo senpai do canal. O que ele explicava? Você tem... Tipo, a diferença do trabalho hoje pro trabalho da sociedade primitiva é que você realmente fazia algo que era do seu lugar, entendeu? Não é que nem hoje que, igual eu diria no filme Clube da Luta, você trabalha em empregos que odeia para comprar coisas que você não precisa. E não só, esse emprego que você odeia, muitas das vezes ele não traz um sentido real para a sociedade. Me diz aí, tipo, a sociedade ela realmente precisa, ela vai morrer se ela não tiver, por exemplo, bonequinho de 3D, por exemplo, de anime, só pra pegar um exemplo assim, a sua sociedade ela vai morrer se não tiver mais alguém ligando no seu telefone para oferecer plano da Vivo, velho. Não vai acontecer, tipo, é um negócio, uma demanda artificial criada. Mas agora, será que as coisas seriam as mesmas se você tivesse que fornecer o trigo para uma vila, para a vila onde você mora, para o pessoal fazer pão? Entende? Aí isso vai aumentando também. Então tem uma grande diferença que vai muito além do só não, tipo, hoje o homem trabalha para isso e antes o homem era livre. Também tem esse contexto. E o que você acha disso, velho? Cara, é complicado, mano. Tipo assim, isso que você falou realmente do propósito do homem acaba se tornando bem evidente quando a gente vê hoje em dia. Tipo assim, experimenta, é uma coisa meio besta, mas experimenta você perguntar pra algum pedreiro, alguém que trabalha que tem uma profissão, tipo um eletricista, um pedreiro, um cara que é um zelador. Pergunta pra esse cara como ele chegou naquela profissão, se ele gosta de fazer o que ele faz e pra ele, se ele enxerga essa profissão dele, se alguém conseguiria viver sem a profissão dele. Essas 3 perguntas aí. O cara consegue entender que a profissão dele é muito necessária. Ele geralmente vai dizer que... Ele pode até não dizer, mas geralmente ele chegou na profissão dele porque era meio que tinha, era o que tinha na época para ele fazer. E em algumas das vezes pode ser que aconteça que ele vai dizer: eu gosto do que eu faço. Na verdade, em até uma grande maioria. Aí o cara que está de fora assim, que ele tem um emprego top assim, ele vai falar: poxa, mas um cara que tem um emprego desse não era pra ele ser tão feliz, tão contentado. Engano seu, cara. Engano seu. Você tem que levar em consideração muitos fatores, mas vamos fazer um comparativo com a época que o cara viveu e também com a época que a gente vive. Vou colocar aqui um bom eletricista, por exemplo. Na época do cara, um bom eletricista ganhava muita grana. Hoje em dia, esse cara ele é um ótimo eletricista.
Então ele ganha muita grana. Só que os caras que estão entrando agora, os caras novos que estão entrando, olharam para os caras lá do passado que ganhava muita grana. Então ele tá ali mais por um ímpeto de, poxa, pode ser uma profissão que dê muito mais trabalho, mas meio que eu vou ganhar uma grana legal. Só que acaba das vezes de não acontecer isso. Às vezes porque ele não tem experiência, às vezes porque ele não tem um amor pela profissão, ele tá ali só pelo dinheiro. E às vezes porque ele acabou se ludibriando, por assim dizer, entre aspas, com aquilo que ele viu anteriormente. Então, tipo assim, a gente vê hoje em dia uma crescente de profissões, mas ao mesmo tempo ninguém consegue se identificar com nenhuma. Então a galera vai pelo aquilo que, entre aspas, vai dar mais dinheiro. Entende? É meio complicado, cara. É complicado. Vai depender muito de cada situação. Mas você acha que, por exemplo, tem como o cara viver de uma profissão e, sei lá, encontrar contentamento nela? Cara, eu meio que respondi isso aí naquele vídeo anterior que eu falo de memória ancestral, que é o seguinte, imagina um cara que uma linhagem, a gente vê isso muito em filme, talvez lá fora, mas aqui não muito. O cara que ele, por exemplo, assim, a família dele inteira, tipo, é uma linhagem de médicos e o cara, ele meio que também segue por esse caminho. Todo mundo pode pensar, tipo, principalmente com a mentalidade de hoje, que não, é porque o cara tem que manter a honra da família, porque a família não permite. Às vezes não, cara. Às vezes é só sua memória ancestral, velho. Você é acostumado a fazer algumas coisas que seus ancestrais fariam. Então, muitas das vezes não é isso. Então, até certo ponto eu diria que sim, é que é mais complexo. Mas antes eu falo de duas coisas. A primeira que você comentou é o seguinte, igual você falou o exemplo do cara que é pedreiro e ele é feliz com o trabalho dele. E você pega, por exemplo, um cara que é um engenheiro, tipo um engenheiro, é o coordenador de engenharia de software, por exemplo. Um cara desse deve ganhar muita grana, de uma multinacional ainda. Ele olha para um cara desse e se pergunta como é que ele pode ser feliz, por exemplo, carregando cimento pesado em sol do meio-dia, aquele trabalho que vai acabando com o corpo da pessoa com o passar dos anos. Mas você percebeu uma coisa? A maioria desses caras que falam que são felizes com o trabalho dele, e eu não tô duvidando, eu realmente acredito que eles sejam felizes. Você reparou que eles fazem trabalhos, não é primitivo a palavra, mas tipo assim, trabalhos que são milenares, vamos dizer assim. Por exemplo, um pedreiro, ele pode nem sempre ter batido massa, carregado bloco, mas dá pra dizer que é uma profissão que sempre existiu, porque desde que se conhecemos por gente, as pessoas moram em casas. Tudo bem, alguns podem ter construído suas próprias, mas você entendeu, tipo, essa é um tipo de trabalho que sempre existiu, porque todo mundo precisa de um teto. E aí você vai ver, tipo, esse tipo de gente faz trabalhos que realmente, tipo, tem influência no meio onde ele vive, tipo, não é uma demanda artificial, é uma demanda natural. Você precisa de um teto. Gente que trabalha fazendo comida, por exemplo. Poxa, todo mundo precisa comer, então é uma coisa que sempre existiu. Você pode entrar no mérito de que algumas coisas nem sempre existiram, tipo, sei lá, chiclete cheio de soja. Mas, tipo assim, eu falo aquelas comidas básicas, por exemplo, que o ser humano sempre comeu, tipo, pão, carne, sei lá, tipo, o cara que abate gado, entendeu? Esse tipo de coisa. Você repara que sempre são empregos que o pessoal teria como vilanesco ou braçal, mas são empregos com demandas naturais. E esse tipo de gente nunca reclama. Você percebeu isso? Tipo, é sempre gente que tá de fato feliz, contente. Pode até não estar feliz, mas tipo, consegue lidar, entendeu? E gente que tem empregos artificiais, que não tem o mínimo de esforço que um pedreiro pediria, esses caras eles nunca estão bem na cabeça. Quantos caras que você surpreenderia que tipo, tem a vida formada, ganha um salário legal, consegue viver bem, inclusive nessa latrina que a gente chama de país, que o cara tem, por exemplo, depressão, tem que fazer acompanhamento psicológico, o cara toma um monte de remédio, tem mais variados tipos de medicamentos possíveis. Então tem essa questão também que, às vezes, o trabalho ele sempre existiu e até certo ponto no trabalho natural você pode encontrar o seu contentamento porque é uma coisa que sempre existiu. Você pode entrar no mérito de que talvez foi porque esse comportamento foi repetido por milênios e como disse anteriormente em memória ancestral,
você tem um costume de fazer o que seus antepassados fizeram sempre. E imagina assim, que você tem uma linhagem de uns 100 mil anos, por exemplo, 100, 200 mil anos. Ela não começa só no seu bisavô. Seu bisavô pode ter tido um avô que ele veio de outro país, pode ter sido um escravo, pode ter sido de uma tribo. Mas enfim, tipo, a sua linhagem é que a gente só vê tipo, ela mais recente, tipo, de uns 100 anos pra cá. Mas você é literalmente filho de pessoas que vieram há centenas de milhares de anos atrás. Pode ter esse mérito, mas não vai entrar nele. E aí que tá. E a segunda coisa é que, se você for parar pra perceber, tipo, é tudo com base no trabalho artificial também. Se você for checar, o cara ele não tira muito disso aí. E todo o entretenimento dele é com base... não tem nenhuma construção, saca? Tipo, tu não consegue ter uma pintura, consertar um carro, tipo, pintar um carro, por exemplo, construir alguma coisa, montar um micro negócio, tipo, algo só pra você fazer por fora, entendeu? Isso meio que não existe mais também. E tinha mais outra questão que eu ia falar pra ti, dessa questão do tempo ocioso. Qual que é a sua opinião, tipo, a respeito por que o tempo livre ele é mal gasto hoje? Tipo, eu sei que você me explicou tipo, o cara não tem tempo pra nada, mas tipo, você acha que é fabricado, por exemplo, tipo, o cara ele ter, ao mesmo tempo que ele não tem tempo pra nada, as pessoas criam um tipo de entretenimento que o cara ele pode tipo, fazer em pouquíssimo tempo? Porque se você for pegar tipo, até 20 anos atrás, o único entretenimento que o cara tinha era assistir uma televisão depois que ele chegava em casa à noite. E ainda será bem limitado, né? Porque o que o cara tinha pra assistir era só o jornal. O que você acha disso? Cara, o entretenimento ele foi se sofisticando, né? A gente viu que com o passar do tempo aí surgiu o advento da internet. E com a internet outras coisas foram surgindo, né? Hoje em dia chegou o ponto que você consegue literalmente trabalhar sem precisar ir em uma empresa, porque a internet está facilitando isso para você. Só que acontece que com essa facilidade toda, muita coisa também acabou se perdendo, né? E uma dessas coisas aí são os contatos sociais. A gente vive numa época em que praticamente a gente é obrigado a interagir por meio de videoconferência ou chamada de áudio. Porque, sei lá, antes um contato, que era algo mais fácil de fazer, acaba diminuindo cada vez mais. As pessoas hoje... Vamos lá, pega aquela sua tia que ela é evangélica e... ela até, sei lá, não tá nem aí, ela vai pra igreja, tal e tudo. Mas pergunta pra ela qual é a frequência que ela tem dado festinha em casa, por exemplo. Diminuiu, cara. Tá todo mundo, sei lá, com medo. Eu sei que o assunto aqui não é coronavírus, tá ligado? Mas é mais um dos pontos que complementaram para que a gente esteja onde a gente está agora. E, querendo ou não, cara, as pessoas estão sentindo uma certa antipatia muito grande pelo próximo. A gente acaba vendo uma crescente onde, por exemplo, eu não consigo olhar na cara do meu vizinho porque eu tenho raiva dele. Ou eu não consigo interagir com a pessoa do sexo oposto porque a pessoa está contaminada com tal coisa. Então, a cada dia que passa, cada vez mais a gente está tentando, sei lá... a gente está tentando, não. Alguma coisa está empurrando a gente para se isolar cada vez mais. E o entretenimento, ele meio que te ajuda a se manter preso nisso. Então, é uma crescente muito, muito forte, que se a gente não tomar cuidado, vai acabar laçando a gente. Você acha que, como eu falei, tipo, esse entretenimento, ele é feito, tipo assim, foi só meio que o acaso, ou você acha que, por exemplo, é como se fosse, tipo, não, o cara é uma droga que sem isso o cara não conseguiria viver, entendeu? É tipo, eu uso o Instagram, o Facebook, porque se eu olhasse ao meu redor, as coisas seriam agoniantes e eu não ia aguentar. Você pensa de alguma forma assim? Eu enxergo a internet como um narcótico, que os caras observou assim, poxa, isso aqui tem potencial, viu? Tipo, eu não sou daquela galerinha que imagina que, poxa, os caras fizeram internet para poder dominar o mundo. Não foi isso.
acabou que aconteceu e os caras falaram, tem como a gente utilizar isso aqui pro nosso lado. Tem como a gente utilizar isso aqui como arma. E é só você, sei lá, abrir a sua guia do navegador e pesquisar literalmente qualquer assunto que você vai encontrar. Seja coisa positiva, seja coisa negativa. Então, pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser um jogo que você joga, pode ser uma série que você assiste. Tá tudo muito prático, tudo muito fácil. Uma coisa que até mesmo você mencionou, antigamente não existia tanto isso, né? Tipo, na Idade Média, pro cara ver uma teta, você tem noção de o quão difícil era disso acontecer? Cara, tinha que ir num bordel, cara. E olha que nessa época nem era, tipo, tão fácil, assim, de você encontrar. Eu acho que, inclusive, essa daqui é a minha... Desculpa aí te cortar, velho. Não, tá certo. Vou voltar no assunto que já tava morto, que era, tipo, qual foi a última geração de homens, cara. Eu tava conversando com o Cliff em off, cara, e tem um bagulho que eu não acho que a geração pós-Segunda Guerra Mundial, que é, tipo, os tiozão boomer, eles sejam homens propriamente ditos, porque o boomer, ele é uma espécie de coomer, né, vamos usar aquelas gírias de internet, ele é uma espécie de, tipo, adolescente moderno, só que com testosterona, entendeu? Porque olha só, ele é um cara que reclama que essa geração tá fraca, mas, tipo, ele era um cara que consumia pornografia, ia em bordel, tipo, porra, nos anos 50 já tinha bordel, tipo, muito fácil de você acessar. Cara, tipo, bebia, traía, fazia um monte de merda que, tipo, acabou acarretando nas gerações mais novas, mas é porque, tipo, como ele foi filho direto da geração que foi pra guerra, ele ainda tem um pouco de testosterona, mas é por isso que eu não considero, cara, tipo, a última geração de homens, igual eu tava falando no começo do vídeo, morreu na Segunda Guerra. Acho que foi, tipo, a última geração de homens propriamente dito. Desculpa aí, mano. Pode voltar aí, velho, no assunto. Não, mas você tá certo, cara. Então, assim, meio que... Vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui. Você é um gato. Você é um gato. Um animal, gato. Não você é bonito. Você é um gato. E você mora numa casa onde te dão de comer, te dão de beber, cuidam de você, te dão carinho. Você pode até querer sair, mas uma hora você vai querer voltar. É meio que instintivo seu. Você fala, lá eu tenho tudo que eu quero. Aqui na rua eu até dou uma volta, mas eu não encontro ninguém que me dê o carinho que eu quero, a atenção que eu quero, a comida que eu quero, o conforto que eu quero. Eu vou voltar. E agora... vamos trazer para nossa realidade. O que tem pro cara fazer lá fora? Tipo assim, o que você pode fazer, ainda mais agora em período de pandemônio? O cara não tem nada para ele fazer. Tipo, sabe, você vai no shopping, você vai ficar olhando pro cara do teto, vai olhar pro teto assim, ó, que legal a iluminação aqui. Você vai pro cinema, ó, que filme legal esse filme da Marvel aqui, que divertido. Tipo, nada, cara, não tem nada, velho. Uhum. É meio que o sistema ele meio que te aprisiona e se você deixar se levar, você acaba abraçando. Sim. Tem uma coisa muito boa que você falou, velho, é que você também disse, eu só vou complementar, é que assim, o cara que faz as coisas pra, tipo, meio que sem razão, tipo, por exemplo, ir pro shopping, assistir um filme, você parou que é tudo pra falar pra alguém, velho? Tipo, a maioria, tipo, sei lá, chega num cinema aí, por exemplo, sei lá, deve ter algum filme da Marvel nos próximos meses, não importa. Chega pra um cara desses e fala assim, cara, você consegue assistir o filme, mas não contar pra ninguém? Tipo, não tirar uma foto, não postar um stories, velho? A maioria não conseguiria, velho. E se a pessoa se comprometesse, ela muito provavelmente não iria assistir o filme. Porque tudo gira em torno da rede social, velho. O Newman, tipo, eu tinha assistido um podcast do Newman que ele fez, tipo, ele foi naquele programa, o Todo Dia Podcast. E ele falou um pouco disso de rede social, né? Porque meio que acho que é o que ele mais manja. Ele falou, tipo, cara, o Facebook, ele foi um experimento, cara. Provavelmente deu certo, mas a princípio ele era um experimento, cara. Como é que as pessoas reagiriam a tal estímulo. E aí que tá. Eu nem vou pegar, tipo, na pandemia, que tipo, você não pode sair de casa e que as relações foram afetadas. Não, eu vou pegar, tipo, num espectro geral, tipo, de 20 anos pra cá. Eu vou pegar quando, de certa forma, tipo, a conexão, ela mudou a sua vida. E eu falo, tipo, no sentido global, cara, eu não falo só no Brasil.
Porque assim, se você for pegar, tipo, anos 2000, tipo, o pessoal já falava muito no celular, né? Tipo, depois, anos 2000 teve explosão do celular. Você podia mandar um SMS e tudo. Tipo, tá, no Brasil isso teve um certo atraso, mas vamos pegar assim, globalmente falando. Tipo, você começou a ter algumas coisas, assim, mas, tipo, você não tinha, tipo, a atmosfera virtual que a gente tem ainda, assim. Podia até ser legal mandar um SMS pra alguém, mas era o máximo que você podia fazer. Tipo, você não podia mandar uma foto sua através disso. Pelo menos nos primórdios. Essas paradas assim. Não tinha sticker, tipo, num Nokia do ano 2001, saca? E, aí que tá, você tinha essa questão, então, tipo assim, o cara ele ainda era obrigado a ter uma socialização. Então, tipo, isso aí, o que mudou é que hoje em dia meio que você pode ter uma espécie de mundo virtual, cara. Você viu, tipo, que, de certa forma, acho que é o Facebook, a Apple, eles estavam investindo naqueles óculos de realidade virtual. E, tipo, cara, o Facebook vai fazer o beta-verso, né, mano? O cookie verso lá. Então, aí que tá. Cara, eles já estão criando um mundo onde você... Tipo, pega o seu bairro, ouvinte, sei lá, você que mora em Osasco aí, velho, mora numa região fodida, mora, sei lá, velho, no cu do Brasil. Você põe um óculos desse e o centro da sua cidade, por exemplo, sei lá, o centro de Pindamonhangaba, parece Tóquio agora, cara. Você vê todo aquele neon, tudo bonitinho. Você vê, tipo, as vitrines cheias de itens, cara. Velho. E, tipo assim, aquele mundo que você só tem sonho porque você mora num subemprego, vira real, cara. Você pode ter a mini experiência de, por exemplo, você que é otaku aí, cara. Você que mora no interior, sei lá, de Minas Gerais, você pode ter experiência, tipo, uma simulação real, que realmente se parece, de algum otaku em Akihabara, por exemplo. Tipo, Akihabara, o Cliff, tipo, é tipo o centro do anime no mundo, cara. Onde é que tem aquelas mechas, aqueles bonequinhos lá, onde tem tipo, um monte de coisa de otaku. Aqui em Rabada, isso mesmo. Imagina, tipo assim, o cara que ele só sonharia com aquilo ali, ele poder sentir como se fosse, tipo, ele estivesse realmente lá, cara. O nível que aquilo ali tipo, vai gerar uma espécie de mundo completamente diferente pra ele. E aí que tá. Cada vez mais que passa, o entretenimento ele passa a ser só pro cara. De fato, o entretenimento ele não constrói. E a segunda coisa, a internet, tipo, como o Newman falou, você deu uma ideia, acho que eu vou concordar. Isso de certa forma é utilizado. Tipo, eu não sei se a ideia original era tipo um plano pra dominar a cabeça da turma, mas que deu certo com esse propósito deu, cara. Não tem como negar isso aí. Tudo que as pessoas hoje fazem volta em prol do Instagram. E se tu for voltar até pouco tempo atrás, a dopamina com isso era muito maior porque era mais difícil as coisas. E aí que tá, velho. Um bom exemplo de por que essas culturas, tipo, era algo edificante, por exemplo, uma pintura, uma construção, era porque demandava esforço. Tipo, não é só você sentar, cara. Você tem que saber, por exemplo, quando você vai desenhar, você tem que saber, tipo, o corpo, como é que faz o corpo de um personagem, como é que você, tipo, o esquema de desenho pra você fazer, tipo, a cabeça dele virando de lado. Não é um negócio tão simples assim. Então, tinha essa questão de edificante. E até mesmo a internet nos primórdios era assim, cara. Eu nem falo primórdio, tipo, não, você não tinha um computador em casa. Eu falo, tipo, de internet mesmo. Pega, sei lá, 2010, vai. O mundo inteiro já tinha um computador com acesso à internet. Podia até um outro não ter celular, mas, tipo, pelo menos um computador na sua casa. Se você morasse em um país de primeiro mundo, você tinha. Mas, cara, a internet não tinha a estrutura que a gente tem hoje, entendeu? Você não tinha tantos megas, você não tinha um buscador tão preciso igual hoje, que outra coisa. A coisa que deixava a internet da hora era que você tinha que buscar. Hoje não. Hoje o navegador entrega pra você, ele sugere pra você. Cara, sugestão tipo, de internet há 10 anos atrás era uma coisa tipo, impensável. Quando você achava alguma coisa era tipo, muito difícil. Por exemplo, assim, imagina o choque de que você tinha, por exemplo, falar, você gostava de... Vamos pegar uma coisa bem enorme. Você era jogador de videogame e você gostava do GTA San Andreas, por exemplo. Muita gente gosta, é verdade. Você devia ter amigos na sua vizinhança que em Lan House, que às vezes tinha um PlayStation 2, vocês podiam jogar, cara. Agora imagina você abre a internet pela primeira vez e você descobre que o mundo inteiro joga esse jogo. E que existe uma coisa chamada mods, e que um cara consegue tipo, dar outra vida a esse jogo quando ele põe uma modificação de um Mustang GT, algum carro do GTA, por exemplo. Você ia ficar maluco, cara. Você não conseguia acreditar que existia tal coisa. E que existia comunidades que iam passar coisas que você nunca ia saber se não fosse internet. Por exemplo, assim,
Um cara, ele não quer, por exemplo, saber que na rádio do jogo tem uma rádio que vai contando para as pessoas o que você faz, conforme você vai passando as suas missões no decorrer do jogo. Era um detalhe que você poderia jogar 2.000 horas e você não ia saber que tem no GTA. Você não ia saber que você pode chegar num cara numa gangue e, tipo, dar a sua câmera pra ele tirar uma foto sua. Isso era uma coisa que a internet fez e você ficava, tipo, num choque de dopamina. Você poder baixar um filme, cara. Tipo, nem vou entrar no mérito de pirataria. Então tinha essa questão, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. A questão de você poder construir alguma coisa, de você buscar, é uma coisa que você faz no seu tempo ocioso, que por mais trabalhoso que seja, é algo, tipo, louvável, entendeu? Tipo, algo que, tipo, dá vida pro cara. E isso meio que morreu, principalmente quando a internet virou um negócio fácil. E deprimente nesse sentido, tipo, ver o que ela se tornou, velho. Era muito mais da hora quando você não tinha tanto acesso a ela. Por exemplo, você tinha que chegar em casa porque você não tinha internet na rua, tipo, o crédito era só pra atender ligação. E uma última pergunta aqui, velho. Você acha que tem uma espécie de conserto para essa questão? Tipo, o cara de poder ter uma vida um pouquinho menos trabalhosa e poder se dedicar mais a algo que ele possa construir? Cara, vai depender, velho. Vai depender. Hoje eu falei vai depender trocentas vezes, né? Se o cara tá novo, sei lá, não tem compromisso com ninguém, eu acho que ele pode tentar procurar uma coisa melhor e tal. Agora, para um cara que tipo, já está inserido naquele mercado de trabalho há algum tempo, fica um pouco mais difícil de sair. Não é impossível, eu já vi casos tipo, de o cara trabalhar 10, 20 anos numa área e de repente ele fala, quer saber, dane-se, vou fazer outra coisa da minha vida. Exige muito esforço, exige muita... como é que é o nome da... É uma coisa muito arriscada, né? Mas pode acontecer do cara conseguir fazer. Mas aí também vai depender do apoio da família, vai depender se dá para ele fazer, se ele fez uma reserva também, né? Mas no quesito, tipo assim, sair da, entre aspas, Matrix, como é que eu posso classificar isso? Matrix trabalhista, né? Eu acho que também vai muito do cara tentar se desvincular desses vícios de dopamina. É complicado, velho. Tipo assim, você explicar isso pra um brasileiro médio que às vezes o entretenimento que ele consome tá acabando com ele, e falar, mas não tem nada de errado aqui, o que tem de errado num filme da Marvel, cara? Deixa de ser imbecil. Aí você fica, tipo assim, você percebe que não tem muito pra onde ir ali, tá? Cara, eu não vi pelo menos eu não lembro de cabeça os últimos 24 episódios, mas eu acho que esse aqui é o primeiro que eu vou dar uma white pill no final, cara. A internet, por mais merda que ela seja, cara, ela pelo menos abriu porta pra você tentar reviver esse estilo. Olha só, tem muita gente que hoje trabalha com a internet, tipo, tem investimentos, esse tipo de coisa, o que pode dar um certo conforto, o cara não ter que dedicar tanto tempo ao trabalho, mas ele tem uma coisa que é pelo menos certa, cara. Você poder voltar a criar. De certa forma, eu e o Cliff estamos fazendo isso aqui agora, cara. A gente, no pouco tempo livre que a gente tem, a gente se dedica a falar algumas coisas, tipo, pega um tema que queria discutir tudo, constrói e apresenta para outras pessoas. Poucas pessoas, mas ainda assim, entendeu? Tipo, é meio que uma certa forma de reviver isso aí. O cara que ele trabalha, o cara que tipo, ele faz desenhos, por exemplo, numa mesa digitalizadora, cara. Isso eu acho que esse aqui foi o único momento que a tecnologia ela realmente tipo, ajudou o cara no sentido de reviver alguma coisa clássica. Que foi que você pode trazer algumas coisas que seriam inviáveis, cara. Qualquer um hoje pode ter um podcast, não um programa de rádio, gravar um vídeo. E por mais que tenha muito conteúdo merda, tipo, tem conteúdo bom e você pode construir alguma coisa, tipo assim, é um tempo livre que é um ócio que faz bem pro cara. Tipo, o cara ele pode construir alguma coisa e sair algo de bom dali. Então, sim, cara, até certo ponto eu acho que é possível. Tipo, ok, você se desvincular de alguma coisa que você passou, tipo, 20 anos fazendo, não vou mentir, não é fácil. É uma coisa que é completamente inviável, porque vai contra tudo que você acreditou a maior parte da sua vida. Mas é possível, cara. Acho que esse aqui vai ser a maior white pill que eu peguei até hoje, velho. Então,
Eu acho que sim, velho. Tipo, esse podcast aqui é a prova de que qualquer Zé Ruela pode ter um tempo livre edificante, cara. Pode ter um ócio edificante. Caramba, gostei de ouvir. Cara, deu exatos 50 minutos aqui no meu contador, cara. Acho que tá bom por hoje, né? Foi Depois a gente fala bastante sobre esse ponto aí. Não, foi da hora. Você vai querer encerrar hoje então? Tá, dá o seu tchau aí pra galera. Primeiramente, obrigado a todos até que acompanharam até aqui. Volto a enfatizar aqui. Vamos fazer, gente, vamos falar no início e no fim, cara. Sim. Acesse o nosso e-mail, mande um e-mail pra gente, você usuário de Instagram, e comente aí qual foi o golpe da barriga que você levou na semana passada aí, cara. Acho que eu ouvi saber mais aí sobre a sua história de vida, velho. Do mais, um forte abraço a todos e arrivederci. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço por tomar liberdades com seu tempo. Aqui embaixo vai ter o nosso e-mail, pode mandar o que você quiser, a gente vai ler ele aqui no vídeo, então se quiser ficar marcado aqui na história aqui, é só escrever alguma coisa. Ademais, deixa um like, solta a sua opinião no comentário, se não quer deixar um e-mail, tem a aba de comentários, tem algumas coisas aqui. E por hoje é só isso. Por hora, até uma próxima.